Fala, família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais um quadro de opinião e análise do elenco do Vasco da Gama para Universo Vasco. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, compartilha com um amigo, já coloca também o seu nome, de onde você está falando, né? Coloca a sua opinião também sobre o assunto aqui exposto. E hoje a gente vai falar do ataque, né? Eu e meu amigo Gilson Santos vou falar do ataque, que olha, o Vasco é tão complicado de ataque. Eu ainda pensei assim, Gilson, vamos falar dos meias centrais, depois a gente falar dos pontas, mas é tudo tão inoperante que a gente vamos fazendo bem bolado. O Vasco é tão fraco ofensivamente, as opções de ataque, né, de jogadas é tão complicada que, olha, tem que fazer mágica, né? A gente cobrou tanto do Carille, mas há uma urgência em a gente trazer jogadores robustos aí para o ataque para fazer isso funcionar legal, né? E o Vasco, ainda aí, além disso, o Vasco teve algumas perdas, está recuperando os jogadores também. Então a gente vai tratar disso para você, né, para a gente fazer essa resenha aqui. Então conto com você, conto com seu like, conto com seu apoio, seguindo nossas redes sociais, sempre Universo Vasco, tá bom? E a gente vai falar a partir para o nosso ataque, o nosso poderoso ataque. Ai, meu Deus do céu. Olha só, lembrando dos pontas, o Vasco, nessas 3 últimas janelas, o Vasco trouxe Emerson Rodrigues. Se lembra do Emerson Rodrigues, que já voltou? Para mim foi desses que eu vou falar, para mim foi o melhor, né? Foi o melhor. Jean Davi, Maximi Rodrigues, que já foi embora também, o Lloyd Augusto, o Benjamin Garré, né, e o Nuno Moreira. Ou seja, o Nuno Moreira eu tiro dessa lista porque é o que está rendendo bem. Agora, desses outros que eu falei, o Rodrigues foi o melhor, menos pior, por incrível que pareça, né? Na lista dos pontas aí, a gente tem o Ryan, que pode perder no meio do ano. Temos o Adson, que está retornando de contusão, né? É um jogador diferente ali pelo lado direito, mas ainda está retornando de contusão. Guilherme Estrela, encostado na base, voltando de contusão, né? O garoto que veio da base e acabou fazendo cirurgia. E o David também, que é bem provável que aí em junho, julho, agosto ele já esteja de volta nos campos, mas também vai precisar se recuperar. Então esse ano não é bom nem contar. É um jogador que está se recuperando bem, mas quando volta para o campo ainda tem outra fase até se readaptar, se recondicionar para jogo. É demorado sim, tá? Até hoje Paulinho e Jair ainda não se recuperaram, para você ter uma noção como é difícil essa cirurgia de LCA. Então essas são as opções aí de ataque do Vasco da Gama. Eu chamo além dos meias centrais, né? O Paier, Coutinho, que a gente vai falar já com o nosso amigo Gilson Santos. Ele vai trazer esse bem bolado, ver o que se resolve. Vai ter reserva para o Verratti, precisa de reserva para o Verratti, né? Gilson Santos, chega mais, meu querido. Olá, Erasmo! Olá, amigos da Universo Vasco. Erasmo, e neste instante, a esta altura do campeonato, podemos dizer que o Vasco vive um momento conturbado. Sem treinador e a 1 ponto da zona do rebaixamento, uma das exigências do próximo técnico da equipe, né, que pode ser aí o Fernando Diniz, tem tudo para fechar ainda nas próximas 24 horas, é a garantia de reforços para o setor de ataque. E o início deste brasileiro, Erasmo, escancara a falta de opções ofensivas da equipe. A cada partida, a dependência de gols do artilheiro Pablo Verratti expõe uma fragilidade que pode comprometer as ambições do clube no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. A falta de atacantes de velocidade, um atacante driblador que possa quebrar as linhas do adversário e chegando ao gol pelos lados do campo, e de um atacante mais robusto que possa substituir Pablo Verratti, limita as estratégias dos treinadores e deixa a equipe totalmente
previsível ofensivamente. E dessa forma, Erasmo, os adversários conseguem bloquear as ações ofensivas do Vasco. Essa falta de profundidade no ataque dificulta a variação tática e aumenta a pressão sobre os jogadores, sobre o treinador, e por não ter conseguido garantir a Fábio Carille jogadores com essas características, Pedrinho assumiu a culpa pelo desempenho do Vasco até aqui. É um problema crônico que o Vasco tem de não ter jogadores de velocidade pelos lados do campo, e a falta de opções no setor ofensivo e de um meia, Erasmo, com chegada, um meia com faro de gol, tem sido um grande obstáculo do Vasco para a formação de uma equipe competitiva. Pedrinho vai ter que enxugar esse elenco, tentar negociar jogadores como Alex Teixeira, Jean Davi, e ir ao mercado para contratar jogadores pontuais para o setor de ataque. Um outro problema, Erasmo, é que o Vasco pode perder o Ryan no meio do ano, pode perder aí o Payet, que tem contrato vencendo, e o Felipe Coutinho também ainda não tem garantia que permanecerá no Vasco. O contrato de Coutinho vai até o meio do ano e o Vasco não tem a certeza de que vai contar com esses dois jogadores. Então, os meias ali ofensivos do Vasco, Payet e Felipe Coutinho, são dúvidas, e o Pedrinho precisa se precaver com relação a esse setor. O torcedor cobra mais espaço, Erasmo, para GB. GB vem se destacando na base, com um jogador que o Vasco tentou negociar com o futebol turco. Não deu certo, foi acusado aí um problema de saúde, problema de joelho no atleta vascaíno, que voltou para a base, tem feito boas partidas, tem feito gols, e o torcedor tem cobrado aí a presença do GB na equipe de cima, na equipe profissional. Um outro jogador que o torcedor cobra muito a presença na equipe profissional é o meia Zuccarello. Tá certo que o Zuccarello tem atuado em algumas partidas, mas tem jogado fora de sua posição. O Zuccarello é um jogador que na base joga pelo meio, e a torcida vascaína exige oportunidades do garoto ali onde ele se destaca na base do clube. O Vasco fez algumas tentativas de correção no setor ofensivo na última janela, gastou 55 milhões de reais, muito dinheiro, mas ainda assim o problema não foi resolvido. O Nuno Moreira, sim, é um jogador que vem dando muito certo, joga ali pelo lado esquerdo, na meia esquerda, mas do lado direito, Erasmo, as tentativas com Benjamin Garré, claramente, não é um jogador que vai resolver o problema de velocidade no setor de ataque do Vasco. Garré é muito mais um meia, parecido com o Adson, e não deu ao Vasco aquilo que se esperava, que é a velocidade pelo lado direito do campo. É bem verdade que o Vasco trouxe aí Lodi Augusto. Lodi Augusto, até agora, não mostrou um grande futebol, e curiosamente, Erasmo, no último domingo, o Lodi Augusto, que sequer vinha sendo relacionado, entrou bem contra o Cruzeiro e fez a sua melhor partida com a camisa do Vasco da Gama, mas atuando pelo lado esquerdo. Olha, a torcida agora é para que o Lodi Augusto fique inspirado e, quem sabe, possa resolver esse problema de velocidade no setor ofensivo do Vasco da Gama. Tá certo, Erasmo? Então, são muitos problemas aí para o Pedrinho resolver e entregar ao próximo treinador soluções ofensivas que claramente esta equipe do Vasco da Gama não tem. Tá certo, Erasmo? Um grande abraço e a gente volta logo mais com outras notícias do Vasco da Gama. É isso aí, galera. Olha só. Se vier Diniz e o treinador que vier,
ele já se sabe, né? Já se sabe desses rombos no elenco aí, né? A fragilidade do Vasco no ataque. Então, nessa janela do meio do ano, olha, o Pedrinho vai ter que ser muito cirúrgico, né? Vai ter que arrumar um dinheirinho aí para gastar, porque são jogadores caros. Gol custa caro, ou seja, jogador que faz gol custa caro. Não adianta. O meia que vem de trás ali, que organiza o time, é difícil de achar e custa caro, tá? Não fica inventando história de achar um belga na França, né? Um angolano, né? Não sei aonde. Vamos buscar jogadores que tenham números interessantes, que possa chegar e vestir a camisa, e porque no segundo semestre é sinistro. O campeonato do segundo turno do Brasileirão pega fogo, é mais difícil, e essa janela vai ter que ser bem feita. Pelas últimas 3, olha, a gente fica meio que ressabiado, né? Lembrando também, galera, que nas pontas, na base, a gente tem o João Vitor, um bom jogador, um jogador que compõe bem, que sabe fechar bem o lado esquerdo e sai rápido. E tem o Juninho, rapaz. Juninho é um garoto aí, o nosso sub-12, ele é do sub-20, né? Mas ele é tão pequenininho, lembra muito Denner, né? Na sua rapidez, o corpo franzino, né? Ele vai precisar fazer um trabalho aí, né? De ganhar massa muscular, mas também não perder a agilidade, a velocidade que tem. Olho nesses garotos aí que pode aparecer de repente aí na equipe profissional do Vasco. Tá bom, galera? Fechado? Universo Vasco, acompanha a gente em nossas redes sociais, sempre Universo Vasco, especialmente aqui no YouTube, deixando seu like, se inscrevendo se não for inscrito, acompanhando a gente em nossas transmissões, nossas publicações. Deixa aquele like, compartilha com um amigo, e a gente volta, né, mais breve possível com outras notícias. Esperamos que sejam ótimas notícias do Vasco da Gama. Um grande abraço para você.